Olá, meus amigos. Eu quero trazer uma palavra que veio ao meu coração acerca de tudo isso que está acontecendo. E o título é Antes do Mundo Eu Já Estava. Em meio a essa situação que nós estamos vivendo, nós vemos uma história de um homem que eu vejo que identifica muito com isso. Embora não tenha a doença envolvida, né? Tá lá em Jeremias 1, do 4 ao 10, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse na madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todas as que eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrares, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca a minha palavra. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derrubares, e para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantares. Jeremias tinha um problema em sua identidade, e isso veio em sua passagem na terra. Estamos nessa terra por uma passagem, não é um caminho definitivo. Tá certo que nós viemos de Deus, nós passamos pela terra e nós vamos para a eternidade. O problema é, este caminho da terra para a eternidade depende de nós. É interessante que, o que é isso? É a eternidade. É tudo aquilo que envolve a vida da criação de Deus. Porque o homem veio de Deus e ele vai tornar para Deus. Só que existem dois tipos de eternidade. Uma eternidade com Deus e uma eternidade que se chama morte eterna. E a Bíblia é muito clara acerca dessa passagem. Quando nós lemos lá em Efésios 1,4, diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha só, nós fomos criados segundo a vontade dele. Você iniciou em Deus, isso é um fato. Então você tem que entender, eu comecei no Senhor. Se você começou no Senhor, você começa a ficar tranquilo naquilo que você tem. Não é pelo pecado que você cometeu, pelos erros que você cometeu, mas por aquilo que ele é em você, sobre você. Lá em Gênesis, é muito interessante porque nós temos que entender que nós começamos em Deus e ele criou o homem e colocou ele na terra. Lá em Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteje. Aí você vai lá para o final, 1 João 2:24 e 25 diz assim: Permanecei em vós o que ouviste desde o princípio, olha só, desde o princípio, né? E se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei em vós o Filho e o Pai. E este é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João ela fala exatamente que se a gente permaneceu nele até o fim, o Filho e o Pai vai estar conosco. Então, fique em paz em meio a tanta situação, fique em paz em meio a tanta turbulência. Né? João 14, do 1 ao 3 diz assim, ó, Jesus ele confortando os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas também podemos escolher uma eternidade de morte. Você vê que Deus ele nos dá a base para que nós viemos dele, da criação dele, passamos por esse mundo e em nossa eternidade nós temos que seguir a vontade de Deus. Esse é o padrão. Esses dias são dias de muita reflexão. Você tem tempo à vontade para você fazer isso, para refletir sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você faz. Por isso que Deus colocou no meu coração de ministrar isso. Mateus 25, do 31 ao 46 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença,
E ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos ele colocará à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na minha posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e de fome e fomos visitar-te? O rei respondeu e disse: Em verdade, afirmo que, sempre que fizeres a um desses muitos pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome, com sede, forasteiro? Então lhe responderei: em verdade te digo, sempre que o deixasses de fazer a um desses pequeninos, a mim me deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você diz, aí é muito interessante aqui essa passagem, porque ele coloca... Por que ele fala acerca de comida e bebida? Porque nós estamos vivendo uma geração individualista, onde as pessoas até esquecem dos de casa. E eu tenho certeza que esse propósito de Deus tirar o domínio e o controle de muitos foi para ele enxergar ele mesmo. Sobre autoridades, né, sobre líderes. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um controle de uma religião, ou de uma nação, ou de um domínio qualquer. E nisso nós vemos que todos são iguais, não importa a sua autoridade, não importa o seu dinheiro, não importa aquilo que você tem, mas na verdade importa aquilo que verdadeiramente Deus tem para você e o que você tem feito com isso. Esse amor ao próximo, ele é a chave, é a grande verdade. O amor ao Senhor, ele vem quando nós amamos ao próximo. Qual o primeiro maior mandamento? Amar ao Senhor, teu Deus, né? E qual o segundo maior? Amar o seu próximo como a ti mesmo. A arrogância das pessoas, muitas vezes, elas tiram o propósito de Deus do coração. Por quê? Porque elas deixam de amar ao próximo para ver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Então não tem como você falar que você é grande em Deus se você não consegue amar aquele que está próximo de você. Mas não é bem esse o ponto que eu quero chegar. Nós vemos aqui que muitas pessoas elas se perderam nesse caminho. E essa agitação que eu vejo que é um trabalhar de Deus aqui nessa nação, nesse mundo, é para que nós venhamos a parar e enxergar tudo isso. Deus é maravilhoso porque Ele por várias vezes ele coloca um equilíbrio na humanidade. E essa enfermidade que está passando aí, esse vírus, né, que não vemos, mas nos abala, tem que gerar também em nós um vírus por Deus. Que pode ser que ele não tenha atuado na sua vida, pode ser que ele não tenha feito muitas coisas na sua vida, mas ele pode te abalar também. Ele pode mudar a sua história, pode mudar o seu contexto, né? Fique em paz acerca daquilo que você fez já. Mas aproveite o tempo que você tem agora, esse período que você tem aqui. Jeremias, ele viu que muitos que estavam à frente dele, a crise dele era: eu sou limitado. E é bom nós observarmos que nós somos limitados. Você vê que um templo fechado limita muitas pessoas. Muitos líderes se desesperam, muitos membros se desesperam. Por quê? Porque não tem um lugar para se apoiar, sendo que o Senhor é o nosso apoio. Ele é o nosso apoio. É o momento de você verdadeiramente mostrar quem você é em Deus, aquilo que você tem no Senhor, né? Então, se apegue no Senhor nesse tempo. Se apegue em Deus nesses dias.
Porque Jesus, quando ele colocou aquilo para os discípulos, né, Tomé ele não teve resposta. E é interessante que lá em João 14, do 4 ao 10, ele diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o meu Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Olha só que interessante. Às vezes nós achamos que estamos confiados em Deus, mas e quando acabar a sua reserva? Olha aí, estamos no início de uma quarentena. Eu estava conversando aqui com a Juju e é o início de uma quarentena. Nós estamos aí há 3 dias, 4 dias de reclusão. Como vai ser daqui 30 dias? Qual é a sua firmeza? Qual é a sua confiança? É pelo que te sobra? Ou é por aquilo que você tem? Por aquilo que você transborda? Gaste um tempo refletindo aí. Gaste um tempo buscando aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que o propósito dele é trazer as pessoas de volta para ele. O grande propósito de Deus é salvar a todos. Jesus ele falou assim: eu vim de cumprir o propósito do meu Pai. E qual é o propósito de Deus? Às vezes a gente pensa que o propósito de Deus é a gente ser rico, a gente ser uma pessoa que frequenta uma igreja, a gente ser uma pessoa que tem uma família, que tem filhos. Mas o propósito de Deus é que não se perca ninguém, que salve toda a humanidade. Isso é o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que se salve a todos, vê se você está salvo, vê se você está com a sua vida totalmente entregue na vontade de Deus. Amém? Eu gostaria de orar bem rapidinho por você. Pai, eu te agradeço por todos esses que se atentaram a esse vídeo até o final. E eu peço que o teu Espírito visite onde eles estiverem agora. Faça com que eles venham refletir, papai. Papai, que eles venham ter consciência daquilo que eles são e daquilo que eles vão se tornar no Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.